Pessoal, para falar de ativo fixo com vocês, eu trouxe um único slide, só para ser o meu roteiro e eu ir acompanhando a evolução e ficar claro para vocês também, tá? Então, eu vou falar de ativo fixo, e quando eu falo de ativo fixo no SAP Business One aqui, eu estou falando especificamente do controle de depreciação, tá? Então, a empresa tem seus bens, tem seus ativos, são todos os bens necessários para ela operacionalizar a empresa. Então, por exemplo, um veículo, um carro. Ela está lá, aquilo é um bem da empresa, e esse carro, um exemplo bem objetivo aqui para ficar claro para todos, ele vai se desvalorizando mensalmente, né? Ele vai se depreciando. Tá? Então, é esse controle de depreciação que eu vou mostrar aqui hoje, o SAP faz, e eu diria que faz muito bem esse controle de depreciação. Vou fazer isso aqui tudo ao vivo com vocês, então pode ser que dê alguma coisa bata na trave, mas eu acredito que é uma boa maneira de ir evoluindo e fluindo com vocês. Tá? Para falar do ativo de controle de depreciação, não tem como não começar falando de contabilizações. É um controle contábil, tá? Então você vai lá todo mês lançar uma despesa que é de depreciação. Então você pensar em um carro, e geralmente um carro se deprecia em 60 meses aqui no Brasil. Divide o valor do carro por 60, é um valor de depreciação. Mas se você somar todos os bens de uma empresa e dividir pela vida útil dela, algumas empresas têm um valor muito significativo de despesa para lançar todo mês. Então isso já vai impactar diretamente lá no resultado da empresa, pagamento dos impostos, né? Então é por isso que é tão importante muitos clientes utilizam esse controle de depreciação do ativo fixo no SAP Business One. É um tema muito, assim, como que eu posso dizer? É um paradigma para muitos aí que tem que quebrar. Na prática, eu vejo particularmente como algo muito simples, tá? Vocês vão ver que eu acredito que em uma hora eu vou falar de contabilizações, vou falar sobre todas as configurações. Então, assim, tirando ativar o módulo que na minha base já está ativo, eu vou fazer tudo junto com vocês aqui um exemplo, tá? Vamos configurar o ativo fixo. Depois a gente faz o operacional, então faz um cadastro, todo o fluxo de entrada desse ativo, então a gente compra, a gente executa a depreciação e a gente vende. E por fim, eu vou explicar o ativo virtual e como que faz a carga do saldo inicial do ativo. Tá? Então vão colocando as dúvidas aí no chat e no final a gente tira. Bora lá. Então, antes de ir para o SAP que já está aqui no jeito, eu vou abrir o meu amigo Excel aqui. Vou fazer junto com vocês. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Quando a gente fala no ativo, aquele operacional, o que a gente quer enxergar contabilmente e o SAP tem que refletir isso. Então, primeiro, a gente tem uma nota fiscal de entrada, apresentando a compra desse ativo. E aí você comprou, automaticamente o SAP gera um documento chamado capitalização. Feito isso, o SAP já planejou lá todo a depreciação mensal durante a vida útil do bem. Então ele faz bonitinho isso. E aí, na prática, a empresa vai lá e executa a depreciação. Isso mensalmente, né? Depois a empresa pode executar, acabou a vida útil, executou totalmente depreciado o ativo, não se fala mais nisso, não vai entrar mais na execução da depreciação. Ou ela pode vender ou até baixar o ativo que não foi por venda, tá? Vou fazer por venda porque é o processo mais completo. Aí depois eu explico como que acontece quando não é por venda, tá? Então aqui na venda, NF
de saída. Aí tem uma baixa, assim como na compra gera uma capitalização automaticamente, na venda da nota de saída, gera automaticamente a baixa do meu ativo fixo. Então, débito e crédito. Opa. Débito e crédito. Qual é a contabilização que acontece na nota fiscal de entrada? No controle do ativo. Aqui, vou chamar de imobilizado em andamento. Ação na aquisição, tá? Vou chamar de compensação na aquisição. É o nome da minha conta contábil no SAP, se não me falha a memória. Acredito o que na nota de entrada? Nosso amigo fornecedor. Então, se não fosse uma nota de ativo fixo, ele debitaria aqui na compra ou a despesa ou estoque, né? Então, lançamento contábil da nota. Lembra que a nota fiscal de entrada gera automaticamente uma capitalização. Então, debita aqui a conta do ativo. O meu exemplo vai ser de veículos, tá, gente? Então, conta do ativo aqui é veículos. E ele acredita o que aqui? Ele zera essa compensação na aquisição já. Então, essa é a contabilização, fluxo de entrada, tá? Depois disso, vai executar a depreciação. Debita o quê? A despesa de depreciação. Despesa de depreciação. E o que acredita? Não acredita a conta de veículos, a do ativo lá, tá? Não vai abater já da conta do ativo. Ele acredita a chamada depreciação acumulada. Então, geralmente no plano de contas está com um sinalzinho de menos aqui entre parênteses, que é uma redutora lá do ativo. Então, depreciação acumulada de veículos nesse exemplo. Veículos. Então, da mesma maneira que você costuma ter uma conta contábil para cada, vou chamar de classe do ativo, seguindo a nomenclatura do SAP, então tem uma para veículos, tem uma conta contábil para máquinas e equipamentos, uma para móveis e utensílios. Então, assim, eu tenho várias classes de ativo. Veículos tem minha conta contábil. E aí eu tenho lá, ainda lá no grupo de ativos, eu tenho uma depreciação acumulada para veículos, uma para cada classe. Eu já vou aqui colocar valores para ficar mais claro ainda para vocês. Aqui, formatação. Esse é o lançamento esperado. Aí, beleza. Isso aqui, comprei o ativo, estou executando depreciação. Meu controle está bonitinho, estou descendo a despesa lá todo mês. Se eu for baixar, for vender esse ativo, eu faço uma nota de saída. E aí ele vai debitar o cliente. E ele acredita, assim como eu tenho uma compensação na aquisição, eu tenho uma compensação, compensação na venda. Esse é o lançamento contábil da nota de saída. Se não fosse um ativo fixo, fosse um item de estoque mesmo, ele já ia, ele ia acreditar aqui diretamente a receita, fora a baixa do estoque, tá? Mas como ele faz em duas etapas, então a nota de saída gera automaticamente o documento chamado baixa, aí ele gera um lançamento contábil aqui, ó, debitando a conta de compensação na venda, e aí sim ele acredita aqui a receita de venda do ativo. Só que não acabou aqui, né? Porque a gente não baixou o bem.
até então. A gente teve falta o lançamento da baixa em si. Aqui, ó. Se é por venda, ele faz isso aqui. As 3 próximas pernas do lançamento contábil seriam as mesmas que ele faria se a gente fosse baixar que não por venda, por sucateamento. Tá? Então ele não faria a parte da receita, faria somente o lançamento da baixa, que é o que aqui? Ó? Débito, crédito e débito. Débito, ele zera aqui, na baixa do ativo, a depreciação acumulada. Zero. Minha conta lá de veículos, acredita veículos que entrou aqui. E o restante, ele joga para uma conta de resultado, que é despesa, vou chamar de despesa baixa do ativo. Então, essa aqui é a contabilização do ativo fixo. Vou colocar valores aqui para ficar mais claro, tá? Então, eu comprei um ativo, um carro lá de 60 mil reais. O lançamento contábil da nota de entrada de 60 mil, assim como o da capitalização. Aqui. Quando eu executo a depreciação, até aqui, imagino que está tudo claro para vocês, né? Vai colocando dúvida lá no chat. Estou falando de um carro, um veículo que diz 60 mil. Vida útil dele, 60 meses, então vai facilitar aqui. Qual que é a depreciação, a despesa que eu vou lançar mensalmente? É o valor do bem dividido pela vida útil dele. Então, R$ 1.000 de despesa todos os meses referente a esse carro. Vamos dar nome para o carro aqui, vai. Vai ser uma HR-V. Custa 60 mil reais, tá barato, né, gente? Mas é fictício mesmo, tá? Só para ficar bem didático aqui. Então, comprei o carro por 60 mil, todo mês o meu carro vai desvalorizar lá R$ 1.000. Eu vou executar uma depreciação no valor de R$ 1.000. Isso aqui, ó, se eu fizer só isso, até aqui onde eu tô, na prática eu vou ligar meu plano de contas lá, eu vou ter a conta de veículos com 60 mil. Passou o primeiro mês, eu vou ter a depreciação acumulada. Tá vendo que é redutora aqui, ó? Tá lá no mesmo grupo de veículos, no ativo. Então, essa redutora, ó, tá crédito lá no ativo. Então, ele tá abatendo R$ 1.000. Qual o valor do meu bem depois do primeiro mês aqui, da HR-V? Vai ser veículos menos a depreciação acumulada de veículos, menos R$ 1.000, 59 mil. A lógica é essa, gente. Então, quanto mais eu vou rodar 2 depreciações, 2 meses, vezes 2 aqui, ó. Meu carro tá valendo 58 mil já depois de 2 meses. Passou um ano, passou 5 anos aqui, o HR-V não vale mais nada para a empresa. Contabilmente, não vale mais nada para a empresa. A verdade é essa, tá? Então, tá aqui. E no final dessa vida útil total, seu carro, sua HR-V, vai ter ido totalmente para a despesa de depreciação. Foi totalmente depreciado. Lançamento contábil aqui na nota de saída. Vamos dizer que depois dos 2 meses, eu vou vender a HR-V e não vou pegar os 60 mil que eu comprei. Independente do valor aqui, tá, gente? Vou vender não ficticiamente, de forma fictícia, por 50 mil reais a HR-V. Vai fazer esse lançamento contábil. Na baixa, também o mesmo valor aqui, ó. Então, até agora, o que já aconteceu? Ele matou a compensação na venda. O que fica debitou o cliente, ou seja, gerou meu contas a receber e gerou uma receita aqui, ó, de 50 mil reais da venda do ativo. Tá? Lançamento contábil, se não tivesse o ativo, um item comum,
debitaria cliente e creditaria a receita normalmente aqui. É o lançamento que a gente está acostumado a ver na nota de saída. Ah, é um ativo, então tem que baixar o bem também. Como que eu baixo o ativo aqui? Então, tá claro que essa conta de veículos, se eu vendi, eu não vou ter mais nada, nenhum real lá na conta de veículos referente à minha HRV. Então, o crédito aqui fica fácil, né? É o valor que eu vou creditar, é o total aqui do meu veículo. O que que falta eu fazer? Porque eu vou olhar lá no meu grupo do ativo imobilizado, no net aqui, ó, eu tenho veículos que eu estou zerando, mas eu tenho aqui, ó, menos 2.000 da depreciação acumulada. Não pode ficar lá também. Então aqui zera a depreciação acumulada. E aí a diferença do que não foi depreciado ainda, na baixa do ativo vai tudo para resultado, vai tudo para baixa. Então é o valor de veículos menos a depreciação acumulada, que é o que já foi para despesa lá na execução da depreciação, o restante vai tudo para despesa. Então, lançamento contábil da baixa do ativo é isso aqui, ó. Esse, se você não fizer o lançamento via venda, através de uma venda, o SAP tem que fazer exatamente isso aqui. Tá? E aí, o desafio é a gente fazer tudo que eu mostrei aqui contabilmente, todo esse controle, essa gestão do contábil do ativo fixo, lá no SAP. Tá? Então, beleza. Então, eu mostrei, fiz junto com vocês aqui as contabilizações esperadas para o controle de depreciação do ativo fixo no SAP Business One. Isso aqui, até aqui, é negócio, tá? Se falando com o contador lá da empresa, ele vai querer enxergar isso aqui o SAP vai ter que entregar isso aqui para ele. Tá? Vou lá para o SAP agora. Então, vou falar das configurações necessárias. Tá aqui o meu SAP. Primeiro passo para implementar o SAP Business One aqui, o controle de ativo no SAP Business One. Tem que ir lá em administração, inicialização do sistema, detalhe da empresa. Aqui, inicialização básica, tem esse parâmetro aqui, ó, ativar ativos fixos. Então você vai lá e marca. Esse é o único que já está ativo aqui na minha base, tá? Mas ele não está nada parametrizado. Então a gente vai fazer juntos. Quando eu marquei ali, o que, que vai acontecer? Aumentam algumas opções aqui no menu. Então, na parte de administração, eu vou encontrar em linhas gerais toda a configuração do ativo fixo. Vai estar aqui em administração. Toda a parte operacional, que é a próxima que eu vou mostrar depois das configurações, a gente vai encontrar em linhas gerais aqui em finanças, tá? Então, habilitei lá ativar ativos fixos, administração, definição, finanças. Ele habilitou aqui, ó, ativos fixos. Tem essas opções aqui. Primeira delas são as regrinhas, a determinação de contas contábeis é uma específica para o ativo fixo, tá? Essa janela que está aqui na minha tela. Então, a gente tem lá as regras avançadas que o Luiz comentou e tudo. Para o ativo fixo, tem que configurar aqui. Então, veículos. É uma para cada classe de ativo, tá, gente? Então, cria uma regrinha contábil, obviamente, porque a conta do ativo, a do balanço do ativo aqui, ela muda, né? Lembra que eu falei que você tem uma conta contábil para veículos, outro para máquinas, equipamentos, tudo isso. Por isso que a gente tem que criar uma regra aqui, uma determinação de conta para cada classe do ativo. E aí, para ficar mais claro ainda, eu vou abrir meu plano de contas aqui. E a gente vai preencher juntos. Eu vou preencher somente as contas contábeis necessárias, relevantes, para reproduzir o meu cenário lá,
operacional, tá? Pode ter algumas exceções aqui, na prática pouquíssimo utilizadas. Eu, na prática, nunca vi nenhuma outra utilizada, pode ser que alguém a tenha visto, mas aprendam essa parte que eu estou mostrando aqui, e quando surgir lá um projeto de ativo fixo e tal, vocês já vão saber o que fazer, tá? O resto, para mim, é um pouco lenda, tá, gente? Porque depreciação acelerada. Na prática, muito se perguntou, pouco se usou. Nunca vi nenhum cliente. Então, assim, isso aqui vocês vão encontrar em praticamente na totalidade de clientes. Eu, particularmente, já só vi isso aqui em andamento na prática nos projetos que eu vi, não foram poucos, tá? Então, conta do balanço do ativo. Que conta é essa? Lá no meu Excel é aquela conta do ativo. Então, aqui, ó, ativo, aí no plano de contas do cliente, isso obviamente o cliente vai ter que passar para vocês essas contas contábeis, né? O contador lá responsável pelo cliente. No meu plano de contas aqui, eu tenho um bloco ativo imobilizado. É normal ter, tá? E aí eu tenho aqui a minha conta de veículos, ó, tá zerada aqui. Então, essa conta do ativo que eu tenho que configurar aqui, conta do balanço do ativo, veículos. Próxima conta, aquisição, conta de compensação. Então lá no Excel eu devo ter chamado de compensação na aquisição, alguma coisa assim. No meu plano de contas eu tenho aqui, ó, compensação na aquisição de ativo imobilizado. Aí já vi clientes utilizando essa conta de compensação aqui no bloco, no grupo de ativos, já vi outros em compensação. Enfim, o contador vai dizer para vocês. Mas é essencial essa conta, saibam que ela é aquela no Excel que faz a compensação na entrada. Depois, eu preciso da conta de depreciação normal aqui. É aquela conta de despesa que eu lanço todo mês essa despesa. No meu plano de contas aqui, eu tenho uma coisa bem destacada como depreciação. Quer ver? Aqui, ó, encargos de depreciação. Vou usar essa conta de despesa chamada depreciação. É uma conta que eu vou colocar aqui na depreciação normal. Depreciação acumulada normal. É aquela com sinal de negativo que eu falei que está lá no ativo e que vai reduzindo o valor do meu bem. Então, voltando lá no ativo imobilizado, eu tenho o meu veículo. E lembra que eu falei que é a redutora lá no ativo mesmo, né? E cada classe tem uma respectiva. Olha aqui, ó, com sinalzinho de menos, geralmente, tá? Mas é a redutora que vai ser a depreciação acumulada de veículos, tá? É o desgaste acumulado, né? Essa depreciação acumulada representa isso. Então tá aqui. Depois, o que mais que eu preciso aqui? Despesa de aposentadoria do valor contábil líquido. Essa é a conta de despesa lá na baixa do ativo. Deixa eu ver como que ela tá aqui. Despesas ativo imobilizado. Vou considerar essa aqui. Aqui eu replico a conta de despesa. E aí eu tenho conta de receita de aposentadoria. É aquela de receita na venda. Então eu vou lá no meu grupo de receita aqui. Receita, eu tenho aqui receita de vendas do ativo imobilizado. Essa conta que eu preciso. E renovar conta de compensação é aqui que eu indico aquela compensação na venda. A gente usou aqui compensação na aquisição, tem que ter uma compensação na venda também. Lembra que ele faz em duas etapas, que são duas transações. Então, ativo imobilizado, a minha compensação na venda está aqui. Então, essas são as contas contábeis necessárias para a gente reproduzir
o que precisa para o controle da depreciação. Tá? Vou adicionar aqui. Primeira configuração é essa. Lembra que é um controle contábil. Então, essas são as dicas aqui, a orientação para a determinação da conta. Próximo passo. Tipos de depreciação. Vou cadastrar um novo aqui também. Vou chamar de ramo. E aí, aqui no método, eu vou utilizar o linear. Mais uma vez, existem outras opções aqui. Ah, dá para fazer depreciação acelerada, dá para fazer... Eu até acredito que dá, tá? Tem N possibilidades aqui, e aí dependendo do que você escolhe, você cria até uma regrinha aqui, ó, percentual anual, enfim. Mas, na prática, o que vocês vão encontrar é depreciação linear, tá? Então, isso aqui é um parâmetro, eu diria que mais importante aqui nessa tela, é você definir o método como linear. Tem um segundo parâmetro que é extremamente importante, senão você vai ter uma dor de cabeça gigante, que é aqui na cálculo, na aba cálculo. Métodos de cálculo. Aqui, vocês têm que escolher a terceira e última opção aqui, que é o quê? Valor líquido do livro dividido pela vida útil restante. Por que que tem que ser essa opção aqui? Não pode ser a primeira, que é a que vem aqui, ó. Se eu não mexer em nada, vai estar na primeira. Essa aqui, ela está dizendo, ó, valor de aquisição pela vida útil total. Então, no exemplo lá do carro, o carro custou 60 mil, foi o valor de aquisição, lá, o CAP, né? Custo de aquisição lá do carro foi 60 mil. E a vida útil total dele é 60 meses. Então, vai dar R$ 1.000 de depreciação por mês. Beleza, no nosso exemplo do carro, se eu fizer aqui agora, vai dar certo. Quando que vem o problema? Imagina que você subiu um saldo inicial do ativo fixo e você já tem uma depreciação acumulada lá. Você já depreciou o seu carro por X meses. Então, você tem que pegar o valor líquido, o valor restante do bem. Então, eu depreciei 2 meses de R$ 1.000, vai ser 58 mil. Não vai ser 60 mil. Eu divido o valor que eu não depreciei ainda pela vida útil restante, pelos meses restantes. Senão eu vou começar do zero, depreciar algo que já teve uma depreciação lá e a gente subiu pelo saldo inicial, tá? Então é por isso que, escolhendo a última opção, valor líquido do livro dividido pela vida útil restante, vocês não vão ter dor de cabeça nem no primeiro caso, que é o que comprei um bem agora, vou dividir pelo total, e nem no saldo inicial. No saldo inicial ele vai considerar realmente o valor que ainda não foi depreciado pela vida útil restante do bem. Tá? Então essas são os dois grandes pontos de atenção no tipo de depreciação: linear e valor líquido do livro dividido pela vida útil restante. Fiz isso, está feito o tipo de depreciação. Áreas de depreciação. Aqui das áreas, vou cadastrar uma aqui, vou chamar de ramo, descrição ramo. Eu vou escolher a opção lançando no razão. O que quer dizer isso? Que ela gera lançamento contábil. Tá? Tecnicamente, o SAP pede que uma das áreas, você pode ter mais de uma, seja a principal, senão ele vai deixar adicionar. Então eu vou escolher aqui a área principal. Tá? Porque essa, e mais uma vez, tipo, está gerando lançamento contábil. Aí, o que eu preciso me atentar aqui? Lançamento da depreciação. Lançamento direto ou lançamento indireto? Pessoal, tem que ser lançamento indireto. Qual que é a diferença? Se eu executar depreciação com lançamento indireto,
Quando debitar a despesa lá na execução da depreciação, debitou a despesa, ele vai creditar a depreciação acumulada, que é aquela redutora que a gente viu, que é assim que os contadores pedem. Se eu deixar como direto aqui, ó, quando eu executar a depreciação, ao invés de creditar a depreciação acumulada, que é o que precisa, que é essa aqui, ó, ele vai creditar direto essa conta de veículos, tá? Então, não é a maneira que os contadores pedem para a gente fazer, que tem que ser, tá? Então, a diferença está aí. Então, utilizem lançamento indireto para refletir aquele desenho contábil, tá? Beleza, fiz isso. Só um comentário adicional aqui para vocês. Essa área de depreciação, ela representa o meu plano de depreciação, tá? Assim, eu já vi mais de uma no seguinte cenário. Eu tenho o meu controle de depreciação aqui do Brasil, que atende à legislação brasileira, o tal do local gap, tá? E já vi clientes querendo reproduzir o controle de depreciação do cenário IFRS, seguindo as normas internacionais da contábeis lá. E aí ele tinha duas áreas, então ele executava uma com lançamento no Razão, como a área que atende a legislação local, e aí você tem uma área que não é a principal, que seria uma secundária, como adicional, tá? E não gerava lançamento contábil, mas eu posso ter uma segunda área. Exceção da exceção, tá, gente? Eu vi em um cliente, implantamos, funcionou direitinho, mas como o objetivo aqui é capacitá-los para implementar o ativo, atentem-se somente a esse cenário principal aqui. Vai atender, tenho certeza que, para mim, atendeu todos os casos e não foi um ou dois, foram um monte, tá? Então, é esse cenário que eu quero que fique claro para vocês. Já configurei as minhas contas contábeis, tipo de depreciação, que é a linear lá, e a área de depreciação, e só falta o que agora? Classe de ativo. Aqui eu vou agrupar todas as configurações anteriores e vou dizer qual é a vida útil da minha classe do ativo. Então, aqui, ó, vou chamar de veículos, eu tenho que ter uma classe para cada, uma classe para cada grupo. Enfim, eu vou ter mais de uma classe de acordo com se eu tenho uma para veículos, uma para máquina e equipamentos, uma para terrenos, enfim. Cada classe de ativo vai ter uma configuração aqui. Aqui em veículos, eu vou amarrar aqui, ó, área de depreciação. Lembra que é aquela que gera lançamento contábil, que o lançamento é indireto, então vai creditar a depreciação acumulada lá. Estou escolhendo aqui. Determinação de conta. Veículos. Na prática, você vai ter algumas outras aqui, né? Mas lembra que eu vinculei a conta de veículos lá nessa regra que eu denominei veículos. Tipo de depreciação. Eu criei uma chamada ramo. E a vida útil. Isso aqui, o contador passa o responsável contábil fiscal lá no cliente, passa para vocês. Eu sei que na prática, veículos no Brasil são 60 meses, tá? Fiz isso, tá feito aqui a configuração. Eu diria até que a configuração necessária para a gente fazer tudo o que a gente precisa, que a gente viu lá no Excel, tá pronta. Então aqui configurei o meu ativo. Agora eu vou lá para a parte operacional da coisa. Então, contabilizações, configurei tudo. Na prática, como que funciona isso aqui? E aí tem que bater, obviamente, com os valores, as contabilizações que a gente deseja e está aqui no Excel. Então vamos comprar HRV por 60 mil e vamos ver se tudo isso aqui na prática acontece com a configuração que eu acabei de fazer aqui com vocês. Primeira coisa,
eu tenho que cadastrar o meu ativo. Então lembra lá, habilitei o módulo, aqui em finanças, ele habilita aqui, ó, ativos fixos. Tem algumas opções aqui. Vou cadastrar, primeira coisa, cadastro do ativo. Tenho nenhum aqui, ó. Acabei de começando o meu trabalho aqui de ativo fixo. E vou cadastrar aqui o AT001, que é a minha HRV. Item de compra, de venda. E aí eu vou direto nos campos relevantes para esse controle de depreciação. E aqui, ó, como é um cadastro do ativo, pessoal, apesar de ser a mesma tabela lá de itens, né, OITM aqui, ó, se eu parar o mouse, está lá embaixo no rodapé OITM, eu não consigo acessar o cadastro de ativo lá pelo módulo de estoque, só por finanças aqui, tá? Porque é um controle contábil mesmo. O que diferencia, se você quiser fazer relatório, quiser fazer alguma coisa, é o tipo de item aqui, ó, ativos fixos. Item type igual a F, né? Então, mas é a mesma tabela na prática, tá? Aí eu tenho que vincular aqui, ó, classe do ativo, veículos. Notem que ele já trouxe tudo que eu vinculei lá na minha classe. Quando eu busquei a classe aqui no cadastro da HRV, ele já trouxe que a área de depreciação é ramo e a vida útil são 60 meses. Tá? Não tenho valores ainda, ó, tudo zerado. Não tenho plano de depreciação aqui, nada planejado de depreciação. Toda essa mágica aqui vai acontecer quando eu tiver a transação, quando eu comprar a HRV. Por enquanto é só um cadastro e o cadastro é novo aqui. Tá? Então, bora lá, vou adicionar aqui o meu cadastro. Então, tenho lá a minha HRV cadastrada. E aí, o operacional diz o que lá? Vou comprar HRV. Compras, nota fiscal de entrada, busco o meu fornecedor, busco o HRV que eu cadastrei aqui, que era o meu AT alguma coisa. Tá aqui, vamos habilitar aqui a descrição. Opa. Descrição do item. Aqui é a minha HRV. Comprando uma HRV, estou pagando 60 mil reais. Tá aqui. Tá? Vou dar nota. Qual é o lançamento contábil que eu espero que aconteça aqui? Debita aquela conta de compensação na aquisição e credita o meu fornecedor, que é o que gera aqui meu contas a pagar, né? Então vamos ver, antes de adicionar, se está tudo certo. Pode não estar, lembra que está tudo ao vivo. Visualizar o lançamento. Olha lá. Debitou compensação na aquisição, creditou o meu fornecedor. Tá? Igualzinho está no Excel. Então, beleza. Vou adicionar e lembra que ele vai criar automaticamente, quando eu utilizo um item aqui de ativo, ele cria automaticamente uma capitalização. Adicionei. Beleza. Então, vou lá na última. Mapa de relações, vamos ver se ele realmente gerou. Aqui, ó, capitalização. Se eu clicar aqui, ó, eu estou no documento de capitalização que teve origem nessa nota fiscal de entrada número 1. E aí, HRV 60 mil, vamos ver o lançamento contábil feito automaticamente nessa capitalização para ver se a gente não fez nada de errado lá nas configurações. Debitou veículos e zerou a compensação na aquisição. Debitou veículos, zerou compensação na aquisição. Tá? Então, até aqui, tudo certo, né, pessoal? Comprei. O que aconteceu agora com o cadastro da minha HRV lá? Agora tem valor, né, no ativo. Vamos
Vou abrir o cadastro. O cadastro que tinha o status novo aqui no ativo, agora deixou de ser novo e está como ativo. Aí, olha o custo de aquisição aqui, ó, o CAP, 60 mil. Lembra que não tinha datas? Ó, agora tem datas, começa a depreciar em abril, né, e vai acabar só depois de 60 meses, lá em 2027. Valores. Tá aqui, ó, aquisição, 60 mil. A gente está em abril. Considerando abril, a gente tem 9 meses até dezembro. Então, nesse ano, ó, a depreciação planejada tem que ser 9 mil. 9 meses. Tá? No final do ano, o bem no net vai valer 51. Vai ser 51 mil vai ser o valor restante do ativo. E na aba aqui, depreciação? Olha lá. Depreciação planejada de abril em diante, R$ 1.000 para cada mês. É exatamente o que a gente falou aqui, ó, despesa de depreciação. Lembra que eu fiz aqui vezes 2? 2 meses de depreciação dá R$ 2.000. Então, assim, na prática, eu configurei do jeito que a gente fez aqui. O usuário vai estar lá comprando veículos, ou comprando qualquer bem que você configurou da mesma maneira que a gente viu. Chegou lá no final do mês de abril, alguém vai ter que ir lá e executar a depreciação. Lá em finanças, ativos fixos e execução da depreciação. Tá aqui, ó. Ele já busca aqui, ó, tá no último dia do mês, né? Eu posso escolher aqui, ó, que mês que eu vou depreciar. Então, executar aqui depreciação de abril. Primeiro eu visualizo, depois eu executo, tá? Então vamos visualizar, ele tem que trazer aqui a HRV, R$ 1.000 previsto para abril, né? Um mês só de depreciação. Tá aqui, ó. Veículos, e aí ele consolida aqui por classe, ó. Eu posso, na prática, você tem 100 carros aqui, vai depreciar mensalmente, você expande aqui e vê de que carro está depreciando, qual o valor. Então, R$ 1.000 da HRV, exatamente o que a gente quer, tá? Não tem lançamento ainda. A partir do momento que eu clicar em executar, vai gerar o lançamento contábil. Executar. Vai executar a depreciação da área ramo, período de abril de 22. Continuar. Gerou o lançamento contábil número 3 aqui, ó. Vamos ver se o lançamento contábil refletiu o débito na despesa de depreciação e se creditou aquela depreciação acumulada, que é aquela redutora lá no grupo de ativo. Lançamento contábil. Debitou 1.000 na despesa, ó, conta de despesa de depreciação, e creditou a redutora de veículos, que é a depreciação acumulada, tá? Então, tá igualzinho. E aí, o tempo vai passando, no dia a dia, assim, passou mês lá, nada mais aconteceu, a empresa vai executando depreciação, gente. Vou executar mais uma para refletir o Excel. Chegou lá no mês de maio de 22. Ele já trouxe aqui que é o último dia, até final de maio. Visualizo, ele está executando mais R$ 1.000 no mês de maio. Então, esse é o fluxo normal lá, o que esperado para a gente implementar e o cliente operacionalizar o ativo fixo. Visualizei, em maio executa mais R$ 1.000. Aí a configuração a gente já sabe que está certa. Moeda. E aí não tem erro, né? Ele vai debitar e creditar. Se ninguém mexer lá na configuração, tá certinho, tá validado aqui, que está refletindo o que está no Excel. Então, eu executei aqui a depreciação de abril e de maio. 2 meses. Está aqui, ó, refletiu exatamente o que a gente espera. Aí, o que acontece? Na prática, se não for vender, a vida segue do jeito que eu mostrei aqui.
Aí o cliente vai lá, quero vender o meu ativo, vou vender HRV por 50 mil, é o que a gente está refletindo aqui. Então, deixa eu mostrar o cadastro do ativo, como que ele se comporta depois que eu executei a depreciação acumulada, executei a depreciação mensal. O que mudou aqui, ó? Lá na aba ativos, depreciação. Lembra que está planejado de abril e até dezembro R$ 1.000 por mês? E depreciação lançada R$ 1.000 em abril e R$ 1.000 em maio. Tá? Então mudou o status do cadastro do ativo aqui, continua como ativo. Tá? E aí eu vou vender esse bem, representando uma baixa. Nota fiscal de saída. Busco um cliente aqui. Pessoal, desculpa aí se tá um barulho aqui, tá? Home office aqui. A família tá animada hoje. HRV, vou vender aqui. Vou vender, eu falei, por 50 mil. E aí, o lançamento esperado aqui na nota de saída é debita o cliente, né, o que vai dar origem ao contas a receber, e credita a compensação na venda. Então, vamos ver aqui, ó. Está debitando o cliente antes de eu adicionar. Debitou o cliente é o Luiz aqui, e creditou compensação na venda. Do jeito, refletindo lá a conta contábil que a gente configurou na determinação do ativo. Então, vou adicionar automaticamente. Desculpa, deixa eu só mudar para ficar um cenário real. Eu comprei o ativo em abril, executei depreciação de abril e maio. Estou vendendo lá no começo de junho, vai. 3 de junho. Então, dia 3 de junho vende, nada muda aqui, vamos ver lá. Visualização do lançamento. Mesma coisa, tá? Eu só estou refletindo a data num cenário hipotético aqui, né? Representando um cenário mais condizente com a realidade. Então, em junho, eu estou vendendo o meu ativo. Lembra que a nota de saída gera automaticamente documento de baixa. Então, nota de saída, mapa de relações, está lá o documento de baixa, gerou automaticamente, a partir da nota de saída número 1, 50 mil. Se eu for lá na contabilidade e ver o lançamento contábil, agora que vem a questão, ele tem que refletir, ó, compensação na venda, débito, tá aqui, ó, compensação na venda, receita de venda do ativo a crédito, receita de venda do ativo a crédito 50 mil, depreciação acumulada de veículos aqui de zerou 2 mil, exatamente como a gente previu aqui. Ele zerou totalmente, baixou totalmente a conta de veículos lá. Veículos 60 mil, tá aqui. E o restante, os 58 mil, ele jogou para resultado, para despesa de baixa do ativo, né? Na minha conta de despesa do ativo imobilizado. Então ele refletiu exatamente isso e a gente viu que ele refletiu também na nota de saída o débito no cliente e a compensação na venda, tá? Nesse momento, pessoal, o cadastro do meu bem, ele ficou inativo. Inativo, não tenho mais valores, que eu baixei o meu ativo, tá? Os valores ficam aí registrados, então não tem mais depreciação planejada. Tá aqui o cadastro baixado porque eu vendi o meu ativo. Se você fosse baixar sem ser por venda,
Tem a opção lá também, em finanças, ativo, baixa. A diferença que você não fazer a partir da nota é que ele vai gerar somente o lançamento contábil dessas 3 últimas pernas aqui. Tá? Não tem a venda, não tem o contas a receber e a receita, né? Você baixou por sucateamento, que é a outra opção que tem aqui na baixa. Sucateamento. Tá? Deixa eu ver como que tá meu roteiro aqui, até para eu cumprir o horário com vocês. Fizemos todo o operacional, vocês viram que funciona, tá, gente? Configura do jeito que eu mostrei, que vai funcionar do jeitinho tem que ser, do jeito que o contador lá pediu, funciona redondinho. O que mais que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Ativo virtual, isso aqui vai ajudar vocês no dia a dia. Por quê? Imagina que você comprou lá 10 carros. No cenário de carro é um pouco menos comum, né? Mas imagina que comprou lá 100 cadeiras, aí vai lá para o imobilizado, 100 mesas, vai lá para móveis e utensílios. Então, em outra classe é mais aplicável, tá? Mas a ideia é a seguinte: eu comprei 10 carros. Eu vou ter que cadastrar 10 vezes um ativo lá, fazer 10 cadastros e aí fazer a nota de entrada aqui para cada bem que eu cadastrei? Não, você cadastra um ativo, um item virtual lá para o ativo, você põe a quantidade 10 utilizando esse virtual e ele cria tudo automaticamente, ele replica os 10 cadastros dos bens, dos ativos, automaticamente para você. Tem um pulo do gato para isso funcionar. Você precisa cadastrar, gente, uma sequência automática lá em administração, inicialização do sistema, numeração de documentos. Para o ativo virtual, você tem que ir lá em itens e criar aqui uma sequência automática. Ó. Vou criar aqui, ó, botão direito, inserir linha. Vou chamar de ATV. E aí eu vou dizer que o primeiro número é o 1, só que o próximo já é o 2, né? Porque eu criei um manualmente. Dá para fazer isso? Será? Deixa eu ver. ATV. Eu acredito que não dá. Número de dígitos vão ser 3 dígitos mais o prefixo, tá? Então, do jeito que eu estou dizendo aqui, vai ser o ATV 001, mas eu quero que seja, o primeiro seja o 2, tá? ATV 00, porque eu cadastrei manual, enfim, cria uma sequência automática. Criei aqui. ATV. Atualizei. Me recordo se a gente tem que deixar como padrão ou não. Vou manter assim, do jeito que tá. Se for necessário, depois eu marco lá. Agora eu vou lá no meu cadastro do ativo e eu vou registrar um outro bem aqui. Ó. Vai ser para diferenciar, ao invés de HRV, nós vamos comprar outro carro, tá? Vai ser o Fusca. Opa, vai ser o ATV. Vou pegar aquela automática, né? O ATV02, que vai ser aqui, ó, um item virtual. Vou marcar isso aqui, tá? E vou chamar de Fusca. Então lembra que o HRV eu cadastrei, usei normalmente o cadastro do ativo e eu estou usando item virtual para o Fusca. Então, depois eu vou comprar um monte de Fusca para ele fazer tudo, ele replicar tudo automaticamente. Vinculei a classe e vou adicionar aqui. Beleza. Eu tenho um ativo, um item virtual, né? É o Fusca. Aqui. Vou fazer a nota de entrada agora, comprando 10 Fuscas. Tá? ATV 002. Tá aqui. E a quantidade 10. Cada Fusca custou quanto?
Uns 30 mil reais, vai. E aí, o que eu espero que ele faça aqui? Ele gere os 10 cadastros do ativo automaticamente, já gere os meus valores lá, tudo bonitinho. Visualizar o lançamento. Então, está debitando a compensação na aquisição, creditando o meu fornecedor, ou seja, gerou o meu contas a pagar, o valor aqui. E aí vou adicionar aqui. Então, ativo virtual lá. Virtual está aqui, adicionei. Vou lá na nota do Fusca, mapa de relações, capitalização. Olha o que ele fez na capitalização. Lembra que o Fusca é o 02, o virtual final. Ele abriu aqui, ó, do 03 em diante até formar 10 cadastros. Ó, do 03 até o final 12. 10 cadastros de Fuscas, todos custaram, cada um custou 30 mil reais. Se eu entrar lá no cadastro, tá lá, ó, o ativo Fusca. Da mesma maneira que se eu fizesse o cadastro manualmente, um por um, ele fez aqui de forma automática, criou todos os meus cadastros automaticamente, planejou a depreciação bonitinho. E qual o comportamento do sistema aqui, gente? O ativo virtual, aquele item virtual, ele não vai aparecer lá na execução da depreciação. Ele só é um cadastro de apoio para você gerar as demais entradas. O que vale para a depreciação é o final 3 aqui até o 12. Tá? Então, aquele cadastro, aquele item virtual do ativo lá, você pode, comprei mais Fuscas no ano que vem. Usa o item virtual, não tem problema, ele vai facilitar para você. Vamos olhar lá na execução da depreciação, como se eu visualizar a depreciação lá de abril agora, ele vai aparecer os 10 cadastros de Fuscas, menos o item virtual, que é só para esse fim de apoiar nesse sentido de replicar os cadastros e tudo mais. Execução da depreciação, abril, não pode ser anterior, vou lá em maio, né, que foi a última que eu executei. Visualizo, ó, do ativo 3 até o 12, então o virtual que é o 2 não aparece para depreciação. Informações, dicas aqui, ó, para vocês. Eu já executei a depreciação daquela HRV do veículo de abril e maio. Então, ó que legal, ele só trouxe os que eu ainda não executei. Então, se acontecer alguma coisa depois, né, na prática não acontece, né, mas já vi casos assim, você pode executar novamente a depreciação, que ele faz só do que ainda não foi executado. Tá? Uma ressalva aqui também. Eu executei de abril e maio. Ele está falando, você não pode executar de abril porque você já tem uma posterior. Então, estou executando de maio e a depreciação mensal dos meus Fuscas aqui é R$500, está lá. Se eu executar uma depreciação, pulei um mês, vou executar do mês seguinte, ele acumula o valor. Tá? Então, cada mês é 500. Eu estou executando maio, não executei abril, por isso que o valor está aqui em maio, acumulado os 2 meses. Só um comentário aí, tá? Então, essa aqui é a dica do ativo do item virtual. E a última, não menos importante, e talvez a que dê mais trabalho para vocês nos projetos, pode ser até que bata na trave aqui, vou procurar fazer aqui ao vivo com vocês, tá? Administração, inicialização, desculpa, importação e exportação de dados, eu vou subir uma carga de saldo inicial do ativo. Então, isso costuma ser o que dá mais trabalho. Eu tenho que importar os dados do Excel. Importação de dados, tem a opção aqui, ó. Importar cadastro do ativo do Microsoft Excel. Tá aqui, é aqui que eu subo os saldos iniciais. Por que aqui não é do DTW? Porque só aqui, a partir desse caminho,
que eu consigo subir depreciação acumulada. Então, pelo menos até, pode ser que futuramente, ou se surgiu alguma coisa de novo, me sinalizem. Mas, na prática, a única maneira de você subir a depreciação acumulada é importando do Excel. Então, falando em saldo inicial do ativo, lembra que eu posso ter um veículo que já está depreciado lá no sistema legado, você vai implementar o SAP Business One no cliente e tem que subir o saldo do ativo lá, de um veículo que já depreciou no sistema legado R$ 2.000, por exemplo, né? Então você tem que indicar para o SAP que você quer depreciar somente o valor restante pela vida útil restante, tá? Então é por isso que a gente sobe saldo inicial de ativo por aqui. Qual é o caminho? Você tem que mapear os campos essenciais. O que é essencial aqui na minha leitura para subir um ativo? Número do item essencial, tem que ter, né? Descrição do item. Eu até vou pôr aqui nome estrangeiro, mas até poderia dispensar. A classe do ativo, né? Essencial. Depois, data de incorporação, acho que vem aqui na próxima. Área de depreciação. Data de início da depreciação. O que mais? Vida útil tem que ter. A vida útil restante também. Tipo de depreciação. O que mais? CAP, né? O custo de aquisição aqui. E a tal da depreciação acumulada, que é o grande motivo de subir por aqui. Aí, pessoal, eu posso mapear isso aqui, buscar o arquivo preenchido e importar. Eu vou gravar esse modelo para facilitar, tá? Vou chamar de ramo aqui, para eu poder usar outras vezes. Gravar. Então, eu gravei aqui, não importei nenhum arquivo, mas facilita, porque quando eu quiser importar um ativo, eu já tenho o meu modelo gravado aqui. Eu posso localizar, tá? Usar modelo, busquei. O meu já até apareceu aqui. Como que você preenche a planilha para o saldo inicial do ativo? Vou copiar essa tabela aqui, vou jogar lá no meu Excel. Deixa eu salvar isso aqui. Procurar, área de trabalho, ativo, academia, ramo. Então vou aqui no Excel, vou colar aquele que eu copiei lá, aqueles campos que eu preenchi. O que eu preciso na prática aqui? É preencher sabendo os campos, né? Campo no objeto é o cabeçalho aqui, ó. Então eu vou desprezar, o que eu preciso é do número do item até a depreciação acumulada, tá? Vou eliminar aqui e vou copiar e colar transpondo aqui, ó, para facilitar para mim, tá? Então, aqueles campos que estão lá é o que eu trouxe aqui para o meu Excel, tá aqui. Com isso, preencher planilha, é o que o cliente vai precisar fazer lá para vocês subirem o cadastro do ativo. Então, número do item aqui no saldo inicial vai ser o meu. Eu subi aquela sequência AT para diferenciar o que estou subindo aqui. Vai ser o exemplo, tá? EX001. Descrição do item. Vamos ver um outro carro, vai. Temos HR-V, temos Fusca. Vamos ter o quê? Gol aqui, ó. Saldo inicial. Nome estrangeiro é Gol também. Gol é Gol em todo lugar, né? Classe do ativo. Qual é a classe que está configurada aqui no meu SAP? Eu tenho que pegar lá, administração, definição, finanças, ativos. Eu configurei a classe chamada veículos. É o código que eu tenho que levar para lá. Então, classe do ativo, veículos. Data de incorporação.
Quando que a empresa comprou esse Gol? Vamos dizer que ela comprou em 2020, ou seja, depreciou 2 anos aqui no meu exemplo, tá? 2020, janeiro, dia 1º de janeiro de 2020. Área de depreciação. A área é ramo, chamei de ramo aqui, ó. Data de início da depreciação. Geralmente é a mesma data da incorporação. Tá? Vida útil. Então, vida útil do veículo é 60 meses, vida útil restante. Isso aqui é uma das coisas mais chatas que tem nesse controle do ativo. Por quê? Nesse meu exemplo, eu comprei em janeiro de 2020. Aí ele depreciou 12 meses em 2020, 12 meses em 2021. E eu subo o saldo inicial no início do exercício. Então, qual é a vida útil restante em janeiro de 2022? Eu não subo agora em abril de 22. Eu subo o saldo inicial em janeiro de 22, e aí eu tenho que ir reproduzindo a execução da depreciação até chegar no mês atual. Tá? Então, isso é importante e relevante para vocês, quando orientarem o cliente a preencher o template para carregar o saldo inicial do ativo, tem essa consideração. Então, se eu já depreciei 2 anos, que foi 2020 inteiro, e 2021 inteiro, eu depreciei 24 meses, restam quantos? 36 meses, né? Depreciado 24 mais 36 dá os 60. Eu tenho que depreciar no SAP mais 36 meses. Qual tipo de depreciação? Lembra que é aquela configuração que a gente fez que diz que é linear. E eu chamei qual código? Tipo, ramo. Então, ramo. Qual o custo que foi a aquisição do Gol lá na época? Vamos dizer que o Gol custou, para ficar bem claro mesmo, 60 mil, né? R$ 1.000 por mês a depreciação, igual no nosso exemplo lá. Qual é a depreciação acumulada normal? Quanto ele já desgastou, quanto ele já depreciou, quanto está acumulado de depreciação? Qual que é a conta aqui, gente? O valor que eu comprei o Gol, dividido por 60, eu chego na depreciação do mês, por mês. E eu falei que ele depreciou 24 meses, sobrou 36, né? Vezes 24. Então eu tenho de valor de meu bem já desvalorizou 24 meses, 24 mil aqui. É isso que eu tenho que informar lá no SAP como depreciação acumulada, tá? Vou salvar aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente vê a mensagem de erro e tenta de novo. Dicas, ó. Para você importar, não pode ter o cabeçalho. Então, vou habilitar aqui na outra planilha, ó, copiei, colei, só tirei o cabeçalho. Salvei, e aí eu vou salvar como TXT. Procurar lá na minha área de trabalho, TXT. Salvar, beleza, salvei. Outra dica para vocês, vai bater na trave, se seu arquivo tiver aberto por qualquer razão aí, ele só subia, não sei nem se até hoje continua assim, mas é uma dica. Eu peguei esse arquivo, vou colar lá no meu servidor, que eu vou importar lá o saldo inicial do meu ativo. Então, deixem um arquivo fechado. Você vai ficar quebrando a cabeça, como eu já fiz lá no passado. Por que que não está importando? O arquivo está aberto. Fecha ele que vai dar certo. Então, agora eu tenho aqui mapeado os campos e tenho um arquivo preenchido de saldos iniciais. Vou localizar esse arquivo. Tá aqui. E aí, agora é a hora que você reza e fala, vamos, obviamente, você faz um teste antes de importar com o cliente, né? Aí você valida com ele. Vamos tentar importar esse ativo. Ufa, um registro importado com sucesso. Então, a gente acabou de subir um saldo inicial do ativo fixo.
Teoricamente é fácil? A gente fez em alguns minutos aqui, gente, né? Saldo inicial. O porquê que eu digo que é chato? Se aquela vida útil restante que eu pus 36 meses não bater, aí você não vai, ele vai criticar, vai dar a mensagem de erro, você não vai subir o saldo inicial, tá? Preenche do jeito que eu fiz ali, então tenho a data lá, ano, mês e dia, enfim. E assim, uma notícia boa para vocês. Tudo que eu estou mostrando aqui, a gente tem material de apoio que mostra tudo, tá, gente? Depois a gente mostra. Mas aqui é o seguinte, ó. Exemplo 1, a gente subiu importando do Excel. É o Gol, né? Tá aqui, custou 60 mil. 36 meses é a vida útil restante. Lembra que a gente colocou lá no Excel? Vou abrir aqui, ó. Academia Rama, a gente criou o template, subiu agora, juntos. Então, 36 meses é a vida útil restante. Já foi depreciado 24 mil. 36 meses vida útil restante. Valor depreciado 24 mil, ó. Início do ano custou 60 mil, já foi depreciado 24. Qual o valor restante aqui, ó? Contábil restante. 36. É o que a gente pôs na planilha. Nesse ano vai executar mais 12 mil de depreciação. No final de 2022 vai ter um valor contábil restante 24 mil. Ou seja, no final desse exercício, o meu gol vai valer 24 mil. E quanto que o SAP tem que depreciar por mês do meu gol? R$ 1.000 por mês, né? Tá aqui, ó. Planejado R$ 1.000 por mês. É o que a gente informou na planilha e subimos como saldo inicial, tá? Então, é a maneira que existe para subir saldo inicial, funciona direitinho do jeito que a gente viu aqui. Beleza? Deixa eu ver se o previsto está cumprido aqui. A gente viu as contabilizações, não tem como falar desse controle se a gente não entender a contabilização. Então, tá lá o Excel, a gente fez aqui juntos, a gente configurou todo o ativo, a gente viu como funciona a operacional dele e a gente viu lá, adicionalmente, o ativo virtual facilita para dar entrada em um monte de cadastro de uma vez e para subir saldo inicial a tal da carga do ativo, tá? Então agora, Luiz, Caleb, por gentileza, parem a gravação aí.